A certa altura, Jesus perguntou aos seus discípulos qual era a opinião pública sobre a sua pessoa. Diz aqui em Mateus 16, 13 e 14 que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Jesus parte desta pergunta, desta questão sobre o que é que as pessoas dizem, o que é que o povo diz, qual é a percepção da opinião pública, da população sobre a sua pessoa, depois de já ter iniciado o seu ministério público há algum tempo. E a resposta dos discípulos é um pouco contraditória. Há uns que dizem que ele seria João Batista. João Batista tinha sido aquele profeta que tinha vindo já num tempo pós-profético, num tempo de ligação com a vinda de Jesus, com o surgimento, com o início do ministério público de Jesus, e, portanto, João Batista que teve uma morte trágica por causa da sua coragem de pregar contra os poderosos da altura, e que foi decapitado por causa disso e, portanto, foi martirizado, digamos assim. Então havia um mito entre os judeus que João Batista voltaria um dia. Outros diziam Elias, a mesma coisa. Havia um mito judaico sobre a volta de Elias, porque Elias tinha sido arrebatado ao céu num carro de fogo e tinha sido um grande profeta que tinha marcado a história do antigo Israel. Outros falavam de outro profeta, como Jeremias, também um profeta muito marcante no tempo do antigo Israel, ou um dos profetas. Portanto, as pessoas tinham uma ideia muito difusa, os próprios discípulos tinham uma ideia muito difusa de quem seria ele de facto. Ainda não se tinham apercebido que ele era o Messias de Israel, que era verdadeiramente o Filho de Deus. E é o apóstolo Pedro, dentre o colégio apostólico, dentre os 12, o homem mais impulsivo, digamos assim, com uma personalidade mais impulsiva. É ele que, inspirado pelo Espírito Santo, como Jesus disse mais à frente, que vira-se para ele de repente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus chamou-lhe feliz, bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A questão da opinião pública não é muito importante para um cristão. A questão da opinião pública não era sequer muito importante para Jesus. Jesus nunca se preocupou com isso, mas foi o ponto de partida para que os discípulos se posicionassem e dissessem o que é que eles pensavam acerca de Jesus e para que o Espírito Santo pudesse revelar, neste caso a Pedro, a verdadeira identidade de Jesus, que era mais do que um profeta, muito mais do que isso, ele era o Filho do Deus vivo.